Obrigado, queridos irmãos e irmãs, por se juntarem às mensagens cristãs. O arcebispo Viganò, um respeitado líder espiritual, transmitiu recentemente uma advertência profunda e urgente de Jesus à humanidade sobre a chegada iminente de outubro. Jesus previu que ele se retiraria das missas. Como a abominação da desolação chegará aos templos? O que acontecerá quando a abominação da desolação prevalecer sobre as massas e quando isso acontecerá? O fim dos tempos terá um grande gatilho, segundo Jesus. A presença da abominação da desolação no mundo e no templo parece desencadear o período mais forte da grande tribulação, bem como a advertência ou iluminação da consciência. Será um período em que Jesus se retirará dos templos, Jesus se retirará das missas. É isso que nos acontecerá. Aqui falaremos sobre como pode ocorrer a abominação da desolação de que Jesus fala na Bíblia, quais consequências ela terá para os fiéis, quando ocorrerá e como nos proteger desta situação que é aliada de Deus para purificar o mundo e a igreja. Jesus falou de uma misteriosa aversão à desolação como um sinal central do fim dos tempos. Ele disse: quando virdes a abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, instalada no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Diz outras coisas que devem ser feitas e que acontecerão, finalizando com a expressão: então haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Leia Mateus 24, 15 e 20. Em vez de nos dizer o que é a abominação da desolação, Jesus menciona o livro do profeta Daniel, aponta sua importância e como agir. Embora Daniel 9, 24, 27 preveja a vinda do Messias, sua morte, a destruição de Jerusalém e o estabelecimento do reino de Deus, este texto, que contém a profecia das 70 semanas, foi interpretado de muitas maneiras diferentes e não. Pararemos aqui para estabelecer quando a última semana será cumprida. A coisa mais importante a lembrar é que Daniel prediz que um futuro governante, que será o anticristo, fará uma aliança por uma semana, o que na verdade significa 7 anos, e no meio do período ele quebrará a aliança e os sacrifícios, e cessarão as ofertas e porá no templo o horror da desolação. A profanação do templo continuará até que o julgamento de Deus finalmente caia sobre ele e seus seguidores, 1290 dias depois, ou 3 anos e meio. Como interpretar para o nosso tempo aquela abominação da desolação a que Jesus e Daniel dão tanta importância? Uma abominação da desolação é algo que causa nojo, algo detestável e que deixa a pessoa num estado de completo vazio ou destruição. E o que poderia causar maior repulsa e deixar os fiéis num estado de completo vazio? Ele seria nada menos que o homem que se idolatra fingindo adorar a Deus da melhor maneira possível. Isto tem uma dimensão dentro da pessoa e também uma dimensão externa, objetiva, segundo São Paulo. Através de uma doutrina perversa, em vez de nos tornarmos templos do Espírito Santo, tornamo-nos templos do espírito maligno, que não só luta contra Deus, mas também tenta substituí-lo, tomando o seu lugar e mudando os seus ensinamentos. Esta é a apostasia individual, que quando muitos sofrem, começa a ser coletiva. Mas a abominação da desolação tem também uma manifestação objetiva externa ao indivíduo, uma dimensão prática, institucional e eclesiástica. É quando o maior sacramento deixado por Jesus é pervertido de tal forma que expulsa o Senhor do templo e os fiéis são obrigados a aceitá-lo. E isso acontecerá quando a hierarquia eclesiástica presumivelmente mudar as orações de consagração da Eucaristia e da Santa Missa. Não há nada pior a nível institucional, porque significa a expulsão de Jesus da missa. Significa que o pão e o vinho não se tornarão mais a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, porque os sacerdotes não usarão mais as palavras corretas dadas por Jesus na última ceia, para que este grande milagre aconteça nos altares. Portanto, será uma missa inválida, porque a transubstanciação não ocorrerá através do sacerdote, e os fiéis serão enganados dizendo que ela ocorre. Isto foi presumivelmente profetizado por várias aparições e mensagens de Jesus e Maria. Então, queremos informar quais palavras hoje produzem transubstanciação e quais devem ser preservadas. O sacerdote toma a hóstia na mão
e as palavras de consagração pronunciadas em persona Christi são: aquele que na véspera da sua paixão tomou o pão nas suas santas e veneráveis mãos, e elevando os olhos ao céu para Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai-o todos e comei-o, porque este é o meu corpo que será dado por vós. E então o celebrante toma o cálice com o vinho nas mãos e diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou este cálice glorioso nas suas santas e veneráveis mãos, dando graças, abençoou-te e deu-o aos seus discípulos, dizendo: toma, e dele bebam todos vocês, porque este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vocês e por muitos para o perdão dos pecados. Faça isso em memória de mim. Quando esta fórmula for alterada, haverá uma verdadeira profanação do templo, porque em vez da missa realizar o maior ato de adoração a Deus, que é a Eucaristia, realizará o maior ato de perversão, que é a autoabsorção de o sacerdote. Ele dirá as suas próprias palavras de consagração, que não são as de Jesus, e ele não estará mais lá. Mas o celebrante acreditará que ele está ali, assim como os apóstatas fiéis que o compartilham. A abominação da desolação individual, a apostasia, já está a ocorrer ao nível dos fiéis e da hierarquia do Vaticano, e está a aumentar. Quando ocorrer a profanação da missa devido à falsificação das palavras da consagração, o Senhor se sentirá desonrado como nunca antes e enviará a advertência ou iluminação da consciência. Há mensagens dizendo que a hierarquia apóstata forçará os padres a aceitarem novas orações de consagração baseadas no ecumenismo com os protestantes, e os padres que resistirem serão automaticamente eliminados ou excomungados. Se isso acontecer, não haverá mais sacerdotes fiéis servindo ao Senhor, e haverá grande perseguição aos fiéis católicos. Várias precauções foram sugeridas em várias aparições. Primeiro, Maria Júlia Jarreni recebeu a cruz do perdão para quando faltassem sacerdotes santos para a confissão sacramental. Segundo, a Igreja Católica será a mais perseguida, mas se a Igreja Ortodoxa ainda estiver de pé, eles poderão participar nos seus serviços, porque hoje ambas as igrejas reconhecem mutuamente a validade dos sacramentos administrados pela outra. Terceiro, quando a perseguição se intensifica, as aparições de Jesus Cristo garantiram que haverá padres subterrâneos que administrarão a Eucaristia, especialmente em abrigos. Na realidade, não sabemos exatamente como ocorrerá todo esse processo, por isso recomendamos levar essas informações em consideração e estar atento, mas não ficar obcecado com esse formato, porque a abominação da desolação pode se manifestar de diversas maneiras. Também seria uma boa prática rezar para que os cardeais, bispos e padres permanecessem fiéis a Deus, mas se o pior acontecer, devemos esperar pela segurança dos padres quando tiverem de desobedecer às ordens da abominação da desolação. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Amém. Obrigado por terem assistido até o final do nosso vídeo. Irmãos e irmãs, sem medo e com mais fé do que nunca, continuemos na fé, sejamos abençoados e continuemos orando para que Deus mostre suas graças e bênçãos a todos nós. Deus nos abençoe e nos proteja. Amém.